Oi, gente, tudo bem por aí? Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre você a glória dele nesse dia. Vamos começar a nossa devocional. Hoje nós vamos ler o capítulo 39 do livro de Jó. Estamos quase acabando. Vai me falando aí qual livro você quer. Talvez eu faça uma enquete, estou com um pouco de preguiça, mas acho que vou fazer. Vai me dando sugestões aí do qual livro você quer. Ontem nós começamos com a primeira resposta do Senhor para Jó. Percebemos que isso era uma coisa de dentro de Jó, né? Não é que Deus desceu e foi ali conversar com eles, mas Deus começou a falar na mente, no coração de Jó, todas essas coisas, e Deus continua nesse capítulo 39 aqui, no 40, eu acho que até o 40, deixa eu ver aqui, até o 40 Deus está falando com Jó. Como vocês sabem, quem não sabe vai saber agora, a Bíblia não foi dividida em capítulos, né? Ela é uma história contada direto. Os teólogos, historiadores dividiram a Bíblia em capítulos para ficar mais fácil a leitura, né? Então nós começamos ontem com a resposta do Senhor para Jó e continuamos aqui no 39 e no 40 com a mesma coisa de ontem, né? Deus ainda está falando com ele. Ontem nós terminamos. Quem é que alimenta os corvos quando andam de um lado para o outro com fome? E quando os filhotes gritam a mim pedindo comida? E Jó está percebendo a sua pequenez diante de tudo. E ontem Deus me trouxe à memória, né, uma parte de uma mensagem que eu ouvi que fala que se existisse só você na terra, Deus mandaria Jesus para morrer só por você. E Jesus viria morrer só por você. Então você é muito importante. É lindo saber disso, né? E Deus continua. Você sabe quando nascem os cabritos selvagens? E já viu quando nascerem as corças? Você sabe quantos meses as suas fêmeas levam para dar crias? Ou qual é o momento do parto? Nossa, Deus é muito grande, né? Deus sabe disso tudo. Quando fala do momento do parto, eu me lembro dos meus partos. Eu tive 2 partos terríveis.com.br. E a gente planejava, né? 9 meses. Uma criança normal tem 9 meses. O meu filho nasceu de 8, num susto, num supetão. Estourou a bolsa, saí correndo, nasceu. E a minha filha nasceu de 6 meses e meio. E foi brabo. Foi brabo. A gente não espera por isso, né? Mal tava terminando de fazer as coisinhas para ela e ela já veio. E é assim, mas Deus sabe o momento, ó. Qual o momento do parto, né? No versículo 2 fala. Você sabe, Jó, qual o momento do parto? A gente nunca sabe. Você planeja, você sabe que uma gestação demora no máximo 40 meses, embora minha amiga aqui de Porto Alegre tenha tido o filho dela com 42 semanas e algumas horas. Eu brinco que ele é um filho de boto. É incrível, né? Então, mas é Deus quem decide, né? Se é 42 semanas que é o máximo, ou se são algumas semanas, igual vários prematuros, a minha filha de 30 semanas, mas tem gente com menos semanas ainda, né? É Deus quem decide isso. É Deus que sabe o que vai acontecer, né? Você sabe quando elas se abaixam para dar crias, trazendo a este mundo seus filhotes? Os filhotes crescem fortes no campo e depois vão embora e não voltam mais. Quem deu a liberdade aos jumentos selvagens? Quem os deixou andar soltos à vontade? Eu lhes dei o deserto para ser a sua casa, e os deixei viver nas terras salgadas. Eles não querem saber do barulho das cidades, não podem ser domados e nem obrigados a levar cargas. Eles pastam nas montanhas onde procuram qualquer erva verde para comer. Será que um touro selvagem vai querer trabalhar para você? Será que ele vai passar a noite no seu curral? Um touro selvagem? Não vai acontecer isso. Será que você consegue prendê-lo com cordas no arado, a fim de arar a terra e puxar o rastelo? Será que você pode confiar na grande força que ele tem, deixando por conta dele o trabalho pesado que há para fazer? Você espera que ele traga o trigo para que você colher
e amontou no terreiro, ele está falando da irracionalidade do animal, né? O animal é irracional, o animal não sabe arar sozinho, fazer as coisas sozinho e trazer todo o trigo para ele arar ali, para ele cuidar. O animal não sabe fazer isso. E nós sabemos? Nós achamos que sabemos. Nós sabemos até um certo limite. Mas realmente quem sabe é Deus. Isso é para a gente compreender mais uma vez a grandeza do Senhor na nossa vida. Nós sabemos muita coisa, aprendemos com a vida, com as histórias, com as nossas experiências. Cada dia a gente aprende mais e mais e mais, mas a gente não sabe, nunca saberá tudo. Como batem rápido as asas do avestruz. Mas nenhum avestruz voa como a cegonha. Tá vendo? Por mais que a gente saiba voar, por mais rápido que a gente bata as asas como um avestruz, a gente não sabe voar como uma cegonha. Então, por mais que você seja inteligente, esperto, experiente, etc., você não sabe tudo e você nunca vai saber tudo. Aceite que você não vai saber tudo. Aceite que não tem condição de saber. Isso é humildade, gente. Isso é reconhecimento da grandeza de Deus. Você nunca vai saber tudo. A avestruz põe os seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Ela tem a sabedoria, tá vendo? Mesmo ela não sabendo voar, ela tem a sabedoria. Essa sabedoria de colocar os ovos na terra. Ela nem pensa que alguém vai pisá-lo ou que algum animal selvagem pode esmagá-lo. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa com que os seus esforços fiquem perdidos. Ai, que coisa mais linda, né, gente? Nossa, espera um pouquinho que me deu um negócio assim. Ela age como os ovos não fossem seus e ela não se importa com seus esforços fiquem perdidos. Gente, olha esse versículo. Ela coloca os ovos ali, o avestruz, ela não pensa que alguém vai pisar, que alguma coisa vai acontecer. Ela não se importa que seus esforços fiquem perdidos. E você reclama de tudo. Você reclama que você faz comida, que você limpa a casa, que você faz isso, que você faz aquilo. Você reclama o tempo todo de todos os seus esforços. Deus está deixando um exemplo aqui como um avestruz. Ele coloca o ovo ali. Ele faz o que tem que ser feito sem esperar reconhecimento. E é isso que faz a grandeza e a beleza da natureza. O sol brilha todos os dias, mesmo que as nuvens estejam tapando, ele está brilhando. As árvores rompem as sementes, viram árvores e dão frutos, e caem os frutos e nascem outras árvores, mesmo sem ninguém se importar com os esforços. E você quer que todo mundo se preocupe, todo mundo te encha de elogios, de beijos e de palavras maravilhosas por causa do seu esforço de fazer o almoço todo dia, por exemplo. Ou de qualquer outra coisa, né? Desculpa, tá muito frio aqui, gente. Não parece, mas tá frio. Tá muito frio. E vou repetir de novo. Não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Tem coisas grandes nesse versículo aqui, né? A gente fazia as coisas porque tem que fazer, né? Você tem que fazer, a sua parte é fazer, faça, sem precisar de reconhecimento das pessoas, porque quem te reconhece é Deus. Quem está vendo tudo que você está fazendo, todo o seu esforço é Deus. Pare de querer elogios e gratidão de pessoas que não estão nem vendo o seu esforço. É isso. Fui eu que a fiz assim, sem juízo, e não lhe dei sabedoria. Porém, quando ela corre tão depressa que zomba de qualquer cavalo e cavaleiro. O que está falando aqui pra gente? Que ela não tem sabedoria, a avestruz não tem sabedoria de colocar o ovo em qualquer lugar. Ela sofreu ali para botar o ovo, ela deixa lá e ela tá de boa. Ela não tem juízo para colocar, vou colocar aqui no cantinho, vou colocar debaixo da árvore, vou colocar não sei aonde, vou fazer um lugar para ninguém pisar em cima. Ela não tem essa sabedoria, ela não pensa nisso. Mas ela corre tanto que qualquer cavalo e cavaleiro ficam de boca aberta. Todos nós temos uma coisa muito forte, todos nós temos uma expertise vinda de Deus,
O avestruz não tem sabedoria para guardar ovo, mas ele corre, ele sabe correr. Talvez você não saiba cozinhar, mas sabe ler. Talvez você não sabe mexer no computador, mas sabe andar de bicicleta. Parece uma coisa simples, mas tem muita gente que não sabe. Ou dirigir, ou alguma coisa muito especial, muito sua, você tem. Procure essa coisa, procure e agradeça a Deus, louve a Deus, porque você sabe correr como um avestruz. Mesmo que você coloque o ovo de qualquer jeito, em qualquer lugar que pode correr o risco. Mesmo que você faça coisas erradas, tem uma coisa que você faz certo. Se apegue ao que é bom. Se apegue ao que é bom. Jó, por acaso, foi você quem fez os cavalos tão fortes? Foi você quem enfeitou o pescoço deles com uma crina? Ai, que lindo, né? Tá vendo? Deus gosta de beleza. Deus ama a beleza. Olha, eu enfeitei o pescoço do cavalo com a crina. Aquela crina bonita, aquele rabo bonito, né? Um cabelo pintadinho, ó. Deus gosta de beleza. Deus gosta de beleza. E o mundo todo, gente, o mundo todo tá fazendo um culto, uma adoração ao que é feio, ao que é errado, ao que é nojento, toda essa parte esquisita, tudo que menospreza o belo não é de Deus. Eu vou repetir. Tudo que menospreza o belo não é de Deus. Porque se você observar, Deus fez o mundo, a natureza para nós. E tudo é tão belo, tudo tão perfeito. Olha os animais, olha cada traço, cada risco de cada bicho, de cada planta, de cada verme, de cada estrela, de cada planeta, de tudo. Olha o nosso corpo humano, o coração, o fígado, o rim, a vesícula e tudo mais, a pele. Deus é muito grandioso, Deus é muito, muito, muito grandioso. E eu nem sei mais o que eu tô falando. Deus gosta da beleza, tô brincando, Deus gosta da beleza. Então tudo que é feio não é de Deus, gente. Parem de cultuar o feio, parem de achar bonito o que é errado, parem de seguir essas pessoas que pregam o feio, o horroroso, que vão contra Deus, que falam coisas que não tá certo, né? Eu não vou falar coisa aqui, porque depois vocês ficam enchendo minha paciência com preconceito, eu não vou falar sobre isso, mas não é sobre preconceito, gente. Não é sobre ofender as pessoas, a raça, a cor, o tipo da pessoa. É sobre adoração ao feio, ao errado. Eu vou usar um exemplo simplório, assim, as roupas. As roupas hoje em dia estão ridículas. Os homens estão andando com as cuecas tudo aparecendo, com as calças lá no chão, aquelas blusas tudo feias, roupa tudo rasgada. É um culto ao feio, é um culto... É uma ofensa isso. A gente tem que cultuar o belo, o bonito, que Deus falou, colocou a crina no cavalo para enfeitar o cavalo. Deus gosta de enfeite, de beleza, de coisa linda. Faça isso. Pare de cultuar o feio. Pare de seguir gente que prega o feio, o errado, o ruim. Deus não gosta do feio. Deus gosta do bonito. Nós somos do bonito. E é você quem faz pular como gafanhoto? Não, peraí. Versículo 20. É você quem os faz pular como um gafanhoto, os cavalos, né? E assusta as pessoas com seus rinchos. Impacientes, eles cavalcam o chão com as suas patas e correm para a batalha com todas as suas forças. Está falando dos cavalos. Eles não têm medo, nada os assusta, e a espada não os faz recuar. São fortes guerreiros. Nada os assusta. A espada, a dor, o problema, a dificuldade não os faz recuar. Por cima deles as flechas assobiam, e as lanças e os dardos brilham. Tremendo de impaciência, eles saem galopando, e quando a corneta soa, não podem parar quietos. Eles respondem com rinchos aos toques das cornetas. De longe sentem o cheiro da batalha, ouvem a gritaria e as ordens de comando. É você que ensina o gavião a voar e a cobrir as asas no seu voo para o sul? E a abrir as asas no seu voo para o sul?
Será que a águia espera que você dê ordem, a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar e os seus olhos o avistam de longe. A águia tem um olho, poderoso. Onde há um animal morto, aí se ajuntam as águias e os filhotes chupam o sangue. Tem uma outra tradução que fala, ali se ajuntam os urubus, Essa tradução aqui é uma tradução mais simples, mais coloquial para você compreender. Então tá falando dos animais, dos cavalos, da força, e pra gente tá falando que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos também. Você não é totalmente perfeito como você acha. Eu sinto em te comunicar que você não é perfeito, por mais idoso que você seja, por mais experiência, por mais maturidade que você tenha, você não é perfeito. Você tem o seu ponto forte, tem o seu ponto fraco, como todos nós. Tanto os novinhos, os adolescentes, os jovens e os idosos, todos nós temos pontos fortes e fracos. Que você se perceba isso e adore a Deus com o seu ponto fraco e com o seu ponto forte também. Porque o ponto fraco, ele nos faz ficar humildes, a gente percebe, por exemplo, que não sei mexer no computador, então isso me torna mais humilde. Eu preciso de ajuda para mexer no computador. Um exemplo, Mas uma leitura para mim é muito simples, então eu me sinto forte porque eu sei ler e me sinto dependente porque eu não sei mexer no computador. Estou dando exemplo da gente. Que você perceba o que você tem de forte e de fraco e adore a Deus das duas formas. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 40 dias juntinhos.